Bom, boa noite, pessoal. A gente está aqui começando mais uma transmissão do Escola Debate. Hoje, o nosso tema é construção de sentido na educação, diálogos possíveis entre escola, religião e laicidade. Hoje a gente tem aqui alguns convidados. Primeiro, eu queria apresentar a Macota Celinha. A Macota é empreendedora social reconhecida pela Choca, tem se dedicado nos últimos anos ao estudo do direito à prática religiosa de matriz africana. A gente está aqui também com o Guardêncio Dias de Oliveira. Ele é estudante do Seja Campo Limpo, uma das escolas transformadoras do programa. A gente está também com o Fernando Leão, que é educador e diretor pedagógico da Escola Vila Verde, também do programa. E por Skype, a gente está com a Amanda Mendonça. Ela é socióloga e mestre em política social, especialista em laicidade no Estado e na educação. Bom, esse tema para Escolas Transformadoras ele é muito caro, porque a gente tem escolas no programa, né? Escolas laicas, públicas, particulares e comunitárias, e também comunitárias confessionais. O programa, trabalhando com escolas em diversos países, né? No Brasil, a gente encontra um contexto de país muito peculiar no programa, né? É um país muito religioso, o Brasil, e que tem uma história de tensões em diversos momentos, com fatos muito marcantes ligados à religião e à educação, né? Especialmente recentemente, com alguns fatos políticos muito importantes que têm, sem dúvida, repercutido e sido repercussão de questões muito presentes na nossa cultura, né? Bom, esse tema a gente trouxe com essas palavras porque, para a gente, uma educação que dê sentido para a vida é algo muito importante, é algo muito caro à nossa construção e à nossa visão sobre a educação. Para começar, para dar uma contextualizada, eu queria trazer para a Amanda uma primeira pergunta. Amanda, o que consiste exatamente o ensino laico? Essa é uma primeira pergunta. E por que a gente ainda tem a ideia de um Estado separado da religião? Olá, boa noite a todos que estão assistindo. Na verdade, o impacto com a laicidade é um conceito, existem interpretações diferentes do que seria laicidade. Remonta na época da Revolução Francesa. Em geral, a gente faz referência a uma separação entre Estado e religião. Mas a partir da religião, existem interpretações diferentes sobre como se dá essa separação, né? Então, aqui no Brasil, a nossa primeira Constituição Republicana ela garantiu essa separação oficial entre Estado e religião. Entretanto, a partir de então, a gente continua garantindo alguns privilégios para determinados credos religiosos, isso até mesmo garantindo isso em lei, né? Então, a gente debate hoje no Brasil, né, que laicidade seria essa, onde oficialmente a gente não tem mais vínculo com uma instituição religiosa, mas está oferecendo alguns privilégios para alguns estudantes para a esfera estatal, né, o que é do Estado, e a religião como fazendo parte do polinho privado, né, como garantir essa separação. Certo. Amanda, complementando essa pergunta, qual que é a importância da laicidade no Brasil, pensando aí, né, enfim, a construção da história brasileira, da cultura brasileira, qual que é a importância disso para o Brasil e o que exatamente foi essa decisão recente do Supremo em relação à religião e à educação? Não, recentemente essa decisão, ela serve diretamente no debate que eu apresentei sobre essa separação aí entre a esfera que cabe à esfera privada e o que é público, né, diferente ao Estado. E isso porque a concepção de laicidade que nós, né, do Observatório da Laicidade e Educação, no qual eu participo, a gente acredita e defende, a religião ela não faz parte da vida pública e, portanto, não deve estar na escola pública, né? É importante diferenciar isso das escolas confessionais, que têm um propósito diferenciado, mas a escola pública devendo atender a todos, né? Nós acreditamos que as crenças e os dogmas de nenhuma religião, né? Então,
Então, quando você garante a presença oficial de uma disciplina, isso está garantido na Constituição de 88, né? O que o STF fez agora foi tratar do modelo no qual esse ensino religioso pode ser implementado, né? Mas você está repreendendo essa presença oficial do ensino das religiões na escola pública, né? E é importante remarcar que o que vai ser ensinado na aula de religião, nesse modelo, né, são os dogmas e referências de cada religião, né? E aí o que a gente acredita é que esse ensino dos dogmas, das crenças, de cada credo, deve ser ensinado por cada instituição religiosa, no seu espaço, né? E não cabe à escola pública esse papel. Certo. E só para completar essa primeira fala sua, só para contextualizar para quem não sabe o que foi essa decisão do STF, você poderia explicar um pouquinho para a gente o que exatamente foi ela? E, por favor? Só para a gente complementar, para quem está nos assistindo e não sabe do que a gente está falando quando a gente fala dessa decisão do STF, você podia contextualizar um pouquinho para a gente só o que foi exatamente essa decisão? Tá. Então, como eu falei, a Constituição de 88, depois de uma disputa intensa, ela acabou percebendo que a oferta do ensino religioso deve ser garantida pelo Estado, não sendo obrigatório ao aluno, mas de oferta para o Estado. Mas ela não estabeleceu de que maneira seria essa disciplina, né? De que maneira essa disciplina seria ofertada. Né? Então, desde esse momento, os estados e municípios estão organizando e oferecendo de modalidades diferentes de ensino religioso. A partir de 2008, 2009, quando o Brasil assinou o Convênio Vaticano, que é o que a gente chama da Concordata Brasil-Vaticano, um dos itens desse acordo era que o Estado tem que oferecer um ensino no modelo confessional, que é esse modelo onde a aula é a partir religiosas, não são diretrizes gerais, a partir e é dada por um representante dessa religião. Né? Isso foi estabelecido nesse acordo e houve um direto de inconstitucionalidade. Né? Então, ensinando essas religiões. Essas são as constituições da Superior Tribunal Federal e a partir do entendimento, né, válido esse modelo confessional. Então, na verdade, o que foi decidido é qual o modelo, não se há ou não a oferta. Né? A oferta está garantida em Constituição, a discussão foi se esse modelo confessional ele feria ou não outras diretrizes da nossa Constituição. Certo. Bom, para a gente ampliar esse debate, eu queria trazer aqui uma questão para a Macota e para o Fernando. Macota, em 2016, o tema da redação do Enem foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. No ano passado, no ano retrasado, né? Desculpa, ano passado. Apesar desse tema ter sido muito elogiado por especialistas, a gente teve... foi a edição do Enem que mais teve redações anuladas, né? Foram mais de 290 mil redações anuladas. E é importante a gente considerar que até o ano passado ainda não tinha essa decisão recente que o desrespeito aos direitos humanos, né, ferir os direitos humanos era motivo para anular a redação, né, que a partir desse ano já não procede. Então, queria trazer a pergunta para vocês, né, como é que as escolas podem ser espaço de promoção da tolerância, respeito e empatia pela crença do outro? Eu acho que primeiro até discutir o que é o espaço da tolerância, né? Nós hoje, a gente traz o debate de que tolerância não é algo positivo. Você tolera dor, doença, febre. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente traz a questão da tolerância para esse campo, eu particularmente não gosto muito. Eu prefiro falar que as pessoas têm que respeitar o outro. Hoje você tem uma cultura de ódio instalada no nosso país. Né? E a conjuntura política que nós vivemos, ela tem favorecido esse crescendo desse ódio. Então, eu acredito que a escola ela é o espaço de se fazer. Porque o primeiro lugar, fora do lar, que o meu filho vai ter contato com o desrespeito, o preconceito, vai ser na escola. Até então, ele está numa bolha de proteção da família. Né? Qual é o primeiro lugar que a criança sai, quando ele sai dessa bolha doméstica?
é exatamente o lugar onde ele vai ser formado enquanto cidadão. E é o primeiro lugar que ele encontra com o preconceito, com a discriminação, com o desrespeito. E aí eu acho que a escola ela é o espaço, por excelência, onde tem que se investir na formação desse novo pensamento, né? Que é o pensar o outro na sua subjetividade, no seu direito. Hoje alguém fala assim, o problema do Brasil em relação ao desrespeito religioso é a banalização do sagrado do outro. E aí, quando traz a discussão do que é essa laicidade que está colocada, né? Eu sempre falo o seguinte, eu quero um Estado que não reze, mas que me permita rezar e que permita aos que não rezem também o direito de não rezar. Esse é o princípio básico de se respeitar a laicidade. Né? É quando eu viro e falo que o Estado, porque o Estado brasileiro ele não é um Estado ateu. O Estado brasileiro é um Estado crente. Na Constituição de 1988 está lá, sobre as bênçãos de Deus. No prólogo da Constituição. Então eu não posso falar que esse Estado ele é ateu. Ele é um Estado crente. O que não quer dizer que ele seja um Estado que governe sobre a égide dessa ou daquela religião. São coisas diferentes. Então, eu tenho que entender o que é esse conceito dessa laicidade. Né? E aí eu acredito que a escola é o espaço desse exercício. É o espaço onde eu respeito o outro. Se você for fazer uma análise bem concreta e objetiva, qual é o problema do Brasil hoje? Chama-se racismo religioso. No ponto de vista da matriz africana, é racismo. Porque se eu for pôr na peneira e estudar a história das religiões, como elas se organizam, elas são extremamente semelhantes. A forma de rezar é que diferencia. A forma como eu pratico o meu sagrado é diferente. Mas os objetos... Sabe, se você for fazer uma análise, a comida está em todas as religiões. Não é só na minha, está na católica, está na protestante, está na budista, está em todas. Então, assim, a forma de se praticar a religião é que é diferente. E aí é isso que eu tenho que dar conta de perceber, que eu tenho que respeitar. O problema do desrespeito é quando eu banalizo o sagrado do outro. Aí eu utilizo da prepotência, que é um objeto do colonizador, né? Daquele que se pensa melhor, do prepotente, para virar para não, o meu é melhor que você. É a velha história. No terreiro é do diabo, na igreja é de Deus. Isso é banalização. Então, e eu acredito que a escola, ela faz esse papel, que é o papel de educar para que amanhã a gente não precisa punir os homens. Eu não quero que o meu filho, que vai subir a serra, tenha uma experiência como a que eu tenho, eu que estou descendo a serra. E aí eu acho que a escola é que vai impedir isso de acontecer. Porque ela tem a capacidade, tem que ter a competência e tem que dar conta de educar pessoas diferentes. De educar pessoas gentis, mais generosas, mais solidárias. Fernando, como que você vê esse aspecto? Pois é. Eu fico ouvindo assim, a Mafalda falando, eu fico super feliz, assim, sabe? Porque essa questão de laicidade e de tolerância religiosa são duas palavras que a mim me tocam também muito profundamente. Você esperar uma escola laica dentro de alguns discursos de laicidade que a gente vem ouvindo, lógico, guardada todas as proporções, né, e já peço perdão de antemão aqui à Amanda pelo que eu vou falar, se aproxima muito de uma ideia de uma escola sem partido. Né? Achar que uma escola pode ser laica é despir o professor que está ali na frente da sua própria espiritualidade, da sua própria religião. Né? Eu acreditar que o professor vai estar ali e não vai falar de religião é como se ele pudesse arrancar um pedaço dele e deixar fora dessa religião. Ou como acreditar que uma ideologia de um professor também possa ser deixada fora de sala de aula. Né? Eu acredito sim
né? E a outro problema que eu tenho é com a tal da tolerância, né? Etimologicamente falando, sabe, gente? Assim, tolerar o outro passa por esse instinto de superioridade que a Makota falou. Assim, olha, a minha religião é melhor que a sua, tá, Makota? Mas eu te tolero. É quase como uma coisa assim meio benevolente, como se estivesse tratando de uma coisa de segunda linha. Um dia você vai entender que eu sou superior a você. Eu acho isso horrível. Eu prefiro usar expressões como coexistência. Eu acho coexistência uma coisa interessante, respeito uma coisa interessante, tolerância, né? Se isso não fica muito claro, e eu sei de onde as pessoas que falam em laicidade falam, eu sei de onde que as pessoas falam em tolerância falam, mas eu não sei de onde que as pessoas que ouvem laicidade e que ouvem tolerância estão. Então, eu como professor, eu gosto de deixar as coisas mais claras possíveis, né? A questão da etimologia, do esclarecimento de conceitos, eu acho isso importante. Lá na Vila Verde, né, apesar da Vila Verde ser uma escola, né, gerida por um instituto budista, né, e aí, então a gente tem o budismo, inclusive dentro do nosso PPP, dentro do nosso regimento, isso é muito claro, está lá. Né? O que acontece? Os professores, né, a gente busca dentro da Vila Verde, a gente tem a maior multiplicidade possível de professores. Então eu tenho professores que são da matriz africana, eu tenho professores que são evangélicos, eu tenho professores que são do hinduísmo, eu tenho professores que não têm religião, tenho até professores budistas. Mas, assim, mas a ideia é que a gente possa, na prática e na convivência, mostrar para aquele estudante que, mesmo eu sendo evangélico e a Makota sendo da matriz africana, a gente é amigo, a gente se abraça, se beija e se respeita. Né? Eu sendo budista e outro sendo do hinduísmo, a gente vai ter essa... Então, muitas vezes eu já tive estudante perguntando para os professores, olha, mas você, né, você é da Umbanda e tal, mas você se dá bem com a professora que é evangélica? A resposta é sim, ela é minha amiga, né? Como que eu não vou me dar bem? Eu falo, aí é que está verdadeiramente, eu acho que uma prática de respeito, de convivência, de coexistência, né? Eu acho que essa é uma boa linha para a gente andar. Discordo só um ponto da fala da Makota, né? A escola, normalmente, ela não é um espaço onde se encontra a intolerância, onde se encontra o preconceito. A escola é um lugar onde se encontra a diversidade. Na escola temos, sim, o espaço da diversidade. Mas, como nos relacionarmos com essa diversidade, eu acho que essa é a função da escola. A função da escola, enfim, é essa. Amanda, queria também te ouvir um pouco sobre esse aspecto, sobre o que a gente recebeu de contribuição no debate por parte da Makota e do Fernando. Eu queria complementar para entender se isso se efetiva num país onde a democracia religiosa não está posta, né? Então, como eu disse no começo, existe bastante confusão de interpretações sobre o que é laicidade, né? Essas diferentes interpretações, muitas vezes é por falta mesmo de apropriação dos elementos que constituem a laicidade, e outras vezes é intencional, né? Por aqueles que se beneficiam de um modelo que vai conceder privilégios para algumas instituições. Então, esse tipo de atividade de debate que nós estamos realizando hoje é fundamental para trazer à tona, né? E para desmistificar também algumas questões que são atribuídas a quem defende a laicidade ou ao Estado laico que não são verdade. Então, por exemplo, o Estado ateu é o Estado laico. O Estado ateu é aquele que nega a existência de religião, que proíbe a religião. Não é o caso da laicidade. O Estado laico é justamente aquele que quer garantir que todas as religiões, todas, possam coexistir de maneira igualitária, sem privilégio para nenhuma. Sem a gente ter que falar que uma religião é majoritária, por isso ela tem mais direito, mais espaço que a outra. Né? Então, essa é uma confusão muito comum, né? Dizer que o Estado laico vai perseguir as religiões, ou que é o Estado ateu. Isso acho que é um primeiro ponto para a gente esclarecer. Isso não é verdade. Né? Então, o Estado laico é o que vai, na nossa concepção, que pode garantir, inclusive, essa pluralidade
de religiões e o direito de quem também não quer ter religião. Isso é uma coisa que pouco se fala, mas no Brasil nós temos quase 10% de pessoas que se consideram agnósticas, ateus ou sem religião. Então é um quantitativo considerável e que muitas vezes acaba sendo deixado de lado. Acho que esse é um primeiro elemento. O segundo é que uma coisa quando a gente fala de uma escola confessional, onde a família é corta, e respeita essa formação religiosa. Quando a gente fala da escola pública, ela é uma escola para atender a todos e todas, com diferentes perspectivas. Então, o tempo todo, quando a gente fala da escola laica, a gente está falando da escola pública. E aí, não acreditamos ou defendemos que o professor deva ser interditado na sua fé, impedido de exercer sua fé de forma alguma. A religião, ela é inerente ao ser humano, ela faz parte da nossa formação aí, enquanto seres sociais, e ela vai estar na escola. De qualquer maneira, ela vai aparecer. O que a gente acredita é que existe, para a escola pública, disciplinas que podem trabalhar essa relação mais tempo para as aulas de filosofia, sociologia, história, para trabalhar sobre essa perspectiva. O que a gente não defende é que, na escola pública, a gente ceda espaço e carga horária para se ensinar dogmas e valores das religiões. Isso, cada instituição religiosa tem que fazer a sua maneira com o seu espaço. Na escola pública, trabalha com formação geral, porque a religião é parte da nossa história, e ela vai aparecer nessas disciplinas. Tanto com o religioso, como com práticas de gestores e de professores, na verdade, trabalhar os dogmas e as crenças. E é isso que a escola laica ela tenta ligar. Então, eu acho que há muita coisa aí para ser desconstruída e que tem uma intencionalidade de caracterizar a escola laica e o Estado laico dessa maneira. Continuar dando privilégios para algumas religiões no Brasil. E dessa maneira, perpetuar dentro da escola preconceito, discriminação, porque a minha pesquisa e de outros colegas que trabalham nesse tema, todas têm em comum esse elemento de que a escola pública, através dessa disciplina do ensino religioso, das práticas docentes e dos gestores, a própria a discriminação, ela exclui estudantes. E, por fim, eu só queria trazer também mais uma consideração, que a gente fala muito em trabalhar os valores de respeito. Eu concordo que eu não gosto dessa coisa da tolerância, porque parece que tolerância você tem que aceitar que existe o outro diferente de mim, é muito mais do que isso, Então, mas o respeito, o amor ao próximo, a solidariedade, são valores que não são exclusivos de nenhuma religião. Todos nós temos que trabalhar esses valores. E aí, por que dizer que é através da religião na escola que isso vai ser trabalhado? Por que não pensar que todos que fazem parte da escola, professor de física, de química, quem trabalha na parte da cozinha, acho que todos são responsáveis por educar com esses valores, independente da sua filiação religiosa. Certo. Bom, partindo um pouco para um outro aspecto, Guardense, eu queria te perguntar qual a contribuição que o estudante, qual a contribuição do estudante para que a liberdade religiosa seja assegurada na escola e como é que vocês lidam com isso no CIE Futuro? Legal. Então, Fernando, Antônio, então, Antônio, o CIE Campo Limpo, quanto ao aspecto religioso, ele tem aquela questão humanitária, sabe? De acolhimento às pessoas, independente do segmento. Então, é uma escola que ela realmente agrega valores na vida das pessoas. Quando ao termo de religião, não importa, tipo, se eu tenho o meu conceito, que eu sigo uma religião, eu sou evangélico, da Assembleia de Deus, eu defendo a minha religião, mas assim, o CIE Campo Limpo, ele tem aquela situação, independente de que uma pessoa siga uma religião específica, mas quando eu falo de agregar valores, ele traz uma situação de uma pessoa, se tiver evangélica, uma roda de debate, pode ter uma pessoa com uma cota que estiver lá, não vai ter aquela discriminação. Então, ou seja, tem aquela situação de aceitar aquela questão humanitária, onde muitas vezes na sociedade
a gente vê muita discriminação, seja da pessoa que seja do neopentecostalismo, do pentecostal mesmo, da pessoa que frequenta um centro de Umbanda, sabe? E a questão lá do CIEJA, ele tem essa questão humanitária mesmo, de acolher as pessoas, e isso é discutido na sala de aula levemente, onde a pessoa pode defender o seu ponto de vista, respeitando os limites do outro, sem afetar o outro, sabe? Aquela questão humanitária, sabe? De ter aquele sentimento. Na sociedade, os cristãos, ou seja, há uma perseguição de fato sobre esse termo religião. O pessoal falou aqui, os meus colegas aqui, ignorou o fato da pessoa tipo, ser tolerante. Realmente é uma palavra, muito complicada. Eu estou tolerando apenas aquela pessoa, sabe? Então, você tolerar uma pessoa por ela ser direcionada por um segmento, não é aceitar aquela pessoa, sabe? Eu acho que assim, o ser humano de fato ele tem que respeitar o outro, não importa o segmento que ele escolheu para a sua vida e seguir a sua vida, né? Eu acho que assim, eu defendo a minha fé. Sou religioso, sim. Por exemplo, quando na escola professor de ciências e pensamentos, ele vai botar um assunto de ciência e falar sobre a criação, a evolução, né? Ele vai falar sobre a criação humana, vai falar que o homem veio do macaco. Eu não sou obrigado a questionar aqui, mas eu respeito o professor que está lecionando, ele estudou para aquilo, sabe? Mas eu tenho meu ponto de vista sobre a criação do humano. É fato que houve uma evolução, ou seja, o mundo tem se evoluído, ou vem se evoluindo gradativamente. Essa é a ideia, gente, sabe? Antigamente era uma coisa, hoje a gente está aqui envolvido na tecnologia. Quem diria isso antes, né? Que hoje é totalmente diferente. Eu queria trazer também uma questão para todos, sobre o artigo 33 da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, né? Ele afirma que o ensino religioso é de matrícula facultativa, né? Então, o que fazer com os estudantes que não queiram participar das aulas? Ou como acolher os alunos que não fazem parte da crença estabelecida pela escola, né, em determinados aspectos? Como garantir que cada um expresse as suas convicções? Eu, por exemplo, tenho uma discussão em relação a esse artigo 33, que isso é uma forma de você pôr na testa do aluno só. Você é diferente. É a mesma história da festa junina, né? As escolas, no mês de junho, todo mundo ensaia para dançar quadrilha. Como se todo mundo dançasse quadrilha. Esquece que, por exemplo, que tem uns alunos evangélicos que não dançam quadrilha. O que você faz com esse aluno? Você estigmatiza ele? Porque toda a escola dança. Toda a escola dança. Sabe? São algumas coisas. É a mesma coisa o facultativo do ensino religioso. É você virar para uma criança de 8, 9, 10 anos e falar, você não é igual ao outro. Não do ponto de vista de que ser diferente, eu acho que é o que constrói a nossa igualdade. Não é nesse sentido. É no sentido de virar e falar assim, você não é de Deus. Porque é isso que o coleguinha vai olhar para o outro, que não vai para a aula de ensino religioso, e vai falar. Aí que está quando eu coloco para você que a escola é o primeiro lugar que o meu filho depara com preconceito. Não que a escola seja espaço de... Não é nesse sentido. É que até então, a bolha que o protege familiar, que assegura a ele essa convivência, ela se rompe quando ele vai para a escola. E é na escola que ele vai lidar com esse processo dessa diferença. E necessariamente ela não vai ser positiva. E aí, quando você vira e fala assim, é facultativo, você vira e fala assim, você é diferente. E se você é diferente, você está fora daquele ciclo. Que é um desafio que a escola tem que dar conta. E aí eu coloco o seguinte, eu sou contra toda e qualquer forma de ensino religioso em escola pública. Eu sou contra. Uma coisa é você ser budista,
católica, evangélica, e seu segmento religioso manter uma escola. Isso é uma coisa. Agora, a escola pública, eu estou falando de escola pública. Porque uma coisa é eu ser candomblessista e ter uma escola de candomblé que eu quero que meu filho estude lá. Isso é uma coisa. Outra coisa é a escola pública ser espaço de ensinar uma religião. Para mim, diz para ele, você está numa escola judia, muçulmano, budista, o seu filho sabe por que ele está. Agora, quando o STF traz essa armadilha para dentro da sociedade, ele traz a escola pública, aquela escola que o Estado paga. E aí é a mesma discussão da escola sem partido. Por que a escola sem partido? Porque ela é pública. Porque a escola da elite tem partido, de preferência de orientação americana, japonesa. Isso, nós temos que ter a ousadia de virar e falar assim, é sem partido quando é para educar o filho do pobre, do trabalhador. Mas é de partido, porque se você for olhar, ele está nas escolas privadas. Você vai me falar que essas escolas privadas de orientações tais, não são partidárias. É isso que nós temos que discutir. Né? Então, assim, é a mesma coisa essa armadilha do ensino religioso. Porque a escola católica, a escola budista, a escola muçulmana, ela é uma escola que já tem uma definição e ela é uma escola privada, ela é bancada por um segmento. Eu não sou obrigada a pôr meu filho nessa escola. Eu posso até colocar. Agora, a pública, eu sou obrigada a educar o meu filho. A diferença para mim, ela passa nesse sentido. Né? Quando você vira e fala, é o Estado saindo do seu espaço de ser laico, e aí as diferenças, elas sempre vão nos fazer iguais. Essa é uma questão muito tranquila. Agora, quando você tem uma visão dualista, você encarcera o que é diferente. E o artigo 33 é isso. É uma visão dualista que serve para encarcerar quem pensa diferente. Essa é uma opinião que eu tenho em relação a isso. O problema do artigo 33 é que ele vê especificamente a disciplina religião como se fosse uma coisa diferente de qualquer outra. Então, assim, por que não? Se eu não acredito na evolução, eu sou criacionista, por que então eu deveria assistir aula de biologia? O artigo 33 não me faculta a sair da aula de biologia porque ele está falando em evolucionismo. Mas ele faculta a sair de uma aula de biologia. Então, na própria base da construção do artigo 33, o legislador ele já viu a dificuldade que é ter uma discussão sobre religião dentro do ambiente escolar. Né? Tanto é que ele vai tentar, de uma forma, dentro da Constituição, oferecer, mas ele vê que não é um espaço de discussão religiosa, a escola não é um espaço de aprendizado religioso, e aí ele põe como facultativo. Né? Muitas vezes pais, quando chegam na Verde, chegam com a ilusão de que nós vamos ensinar budismo. Né? E aí eu tenho que desconstruir isso. Assim, olha, na Vila Verde, a gente não é uma escola budista, a gente é uma escola de budistas, que é outra coisa. Nós somos uma escola de budistas. Eu sou budista, tenho professores budistas. A gente não é uma escola budista, a gente não está ali para formar budistas no futuro. Né? Por quê? A gente tem claro que religião é coisa de família para criança. É na minha casa que eu aprendo a rezar, como eu aprendi na minha casa antes de dormir, rezar para o anjo da guarda e fazer a oração do anjo da guarda toda vez antes de dormir. E que minha mãe me levava, né? Minha mãe era da Umbanda, então me levava, eu via.
espiritualidade. Os aspectos transcendentes. Agora, falar de uma hegemonia de fala, né? E esse é o ponto, enfim. É nesse ponto que inclusive, né, a Amanda e eu, a gente entra nesse ponto. O problema é a hegemonia de fala. O problema é termos uma univocidade dentro da escola. Eu acho que a escola é um espaço de discussão, né, de religião ou das teorias religiosas, no plural, como são espaços de teorias políticas, como é um espaço de discussão das teorias econômicas, como é um espaço das diversas teorias sociais. Por que não ser também um espaço da discussão das teorias religiosas? O problema não é o que. O problema não é o que, a religião. O problema é o como. É esse o ponto que a gente está. Discutir o como. Como que eu discuto religião dentro de escola? Com univocidade, né? com hegemonia de uma única fala, não é o espaço. Nem a escola, né? nem uma escola pública, que enfim é disso que a gente está falando, e no meu modo de ver, nem mesmo numa escola privada. Porque a função da escola é oferecer para o estudante a maior possibilidade para que ele tenha um espaço de escolha. E é aí que a gente vai tratar as questões como preconceito. Se eu não falo de algo, eu abro espaço para que ele, dentro dele, ele possa elaborar alguma coisa. E normalmente, dentro da minha experiência, o que a gente elabora dentro da nossa mente é sempre um monstro. É sempre muito mais monstruoso que chegar e mostrar, e conversar, e debater. Eu concordo com o Fernando, com o colega que me antecedeu, que realmente na sala de aula esse espaço de trazer a religião, ou seja, trazer diversos assuntos. Eu acho que assim, você construir a sua vida de informação, agregando valor para o teu dia a dia, seja para a tua vida espiritual ou para o teu desenvolvimento profissional, eu acho que isso aí enriquece muito a pessoa. Então não vai ser uma discussão de uma religião que vai desmotivar de repente uma pessoa ou desagregar o valor daquilo que ele acredita ou deixa de acreditar, né? Então, pelo contrário, eu acho que assim, discutir esse assunto em sala de aula é importante sim para as pessoas terem uma visão diferente daquilo que muitas das vezes ela acreditava que talvez ela possa ter uma visão diferente, mudar a sua vida espiritual, talvez por uma fala de um aluno ou de outro, uma interação com o professor ou com outro. É fato, como o colega me... Vou te falar o colega que me antecedeu, na sala de aula, pediu para falar mais alto? Desculpa, mas que o colega, na sala de aula realmente, os assuntos abordados lá, ele enriquece as pessoas de uma tal forma que às vezes nos corredores as pessoas comentam de algum debate, poxa, poxa, como fez uma diferença ali na vida da pessoa, ou aquele professor abordou aquele assunto, cara, que realmente fez. Então, gente, eu acho que assim, a liberdade de expressão, ela tem que prevalecer em todos os sentidos, seja no trabalho, seja nas instituições de ensino, e as pessoas têm que se sentir libertas mesmo em participar, defendendo o seu ponto de vista e respeitando o outro, sabe? Aquela questão humanitária mesmo. Então, é bem isso. Legal. Amanda, já reconectada com a gente, queria saber de você também como é que você vê a questão do artigo 33 da LDB. Eu pensei um pouco inteligente falando do colega, né? Já consegui pegar no final. Bom, sobre a facultatividade religioso. Na verdade, tem uma pergunta antes, né, para a gente entender o porquê da atividade. Só para deixar claro, se nós somos contrários a qualquer modalidade de ensino religioso, mas entendemos que está ali.
um aluno ou uma aluna cuja família deu o diagnóstico a assistir uma aula para ensinar crenças religiosas. Ou como obrigar um aluno que é muçulmano a assistir uma aula que vai tratar de outras referências religiosas que não a dele. Então, por isso a facultatividade dessa disciplina. Né? Agora, apesar da facultatividade, a minha pesquisa e as outras que eu tive acesso, a gente fala que é uma disciplina facultatória. Estimulei que você não pode obrigar o aluno e que as escolas devem oferecer uma alternativa pedagógica para esse aluno, ou seja, alguma outra atividade no horário que se está tendo no ensino religioso. Quem debate a educação pública no Brasil e conhece um pouco da realidade da nossa educação, sabe que isso não é viável. Né? Nós não temos estrutura na escola pública para garantir a oferta de atividades pedagógicas alternativas. Né? Sou contrária de qualquer maneira a esse modelo, mas mesmo se fosse ele fosse implementado, ele não é viável. Né? E aí, mais um problema desse modelo computacional foi que justamente mudou o diagnóstico que indica a audição. Né? Segundo isso, o aluno pode tratar se quer assistir ou não a aula de religião, de qual religião. Se não tem estrutura nas escolas, a maioria das direções sequer informa o aluno e a família de que isso é uma opção. Porque ela não tem alternativa pedagógica, esse aluno vai ficar vagando pela escola, então ela diz que é uma disciplina da grade, que a família e o aluno é obrigado a cursar. Isso é recorrente, é a realidade de muitos lugares, né? Não só aqui no Rio. Então, a disciplina, apesar de na prática, deve ser oferecida de maneira obrigatória. E o segundo o que são todas as religiões? Porque se um aluno chega lá numa escola e fala assim, sou budista, vai ter um professor budista para dar aula só para aquele aluno? No contexto nacional, todas as escolas deveriam ter representantes de todas as religiões para atender a todos os alunos. E eu gostava de vocês que tem cada escola. Né? Além do que, como mapear todas as religiões. Né? Então, o que acontece na prática? O que acontece é que as religiões consideradas hegemônicas conseguem garantir alguns professores nessas escolas e a grande maioria dos alunos, por não ter essa informação de que não são obrigados a cursar, acabam assistindo a aula de 2 ou 3 credos, que são os que mais têm professores na rede. Falei da discriminação, do preconceito. Eu mesmo acompanhei escolas aqui em Rio, com a oferta de ensino religioso, e isso era recorrente, assim, alunos que eram de religiões mais africanas sendo obrigados a assistir a aula de uma professora cristã, né? E que levava valores, diretrizes completamente diferentes do que aqueles alunos acreditavam, né? A facultatividade é uma forma de dizer que você não está obrigando o aluno a assistir o ensino de crenças, faz que a realidade vem mostrando que isso vem acontecendo sim. Eu queria fazer uma outra pergunta. A gente teve uma pesquisa do jornal O País, que o departamento de psicologia, junto com o departamento de psicologia da Universidade de Chicago, foi concluído que crianças educadas em lares não religiosos são mais tolerantes, é uma palavra que a gente já está usando bastante, mas são crianças mais tolerantes e generosas do que as criadas segundo alguns princípios religiosos. Né? E aí essa investigação foi feita a partir de crianças em vários países, no Canadá, China, Jordânia, Turquia, África do Sul, Estados Unidos. A questão que eu queria trazer primeiro, né? Então, partindo dessa pesquisa, qual que é o papel do ensino religioso? Né? A que ele se destina? E aí, complementando com uma questão que veio do Flávio, que está acompanhando a gente pelo Facebook, na transmissão, se quando a gente fala de educação pública, não deveríamos falar desse assunto no âmbito da formação de um universo simbólico da criança e não em termos espirituais? Porque, do ponto de vista dele, partir de um pressuposto, né, do simbólico seria para contribuir para que todos os alunos construíssem por si próprios um sentido comum e para suas vidas, pois assumir que já é um sentido a partir da via da espiritualidade por si só impor uma visão única.
Então, enfim, ficou um pouco longa a questão, mas queria trazer esses dois aspectos para a gente explorar. Eu sempre vou bater na tecla de que, principalmente no nosso país, né, eu venho de um segmento extremamente discriminado. Então, a nada contribui para a diversidade que possa vir a nos incluir um Estado que traga para si a função de ensinar a rezar. Nada. E não sejamos hipócritas, o ensino religioso no nosso país sempre foi profissional, ele sempre vai defender uma linha de quem domina, de quem coloniza. Eu acho que a gente tem que ter claro isso, né? Na verdade, a perpetuação. Como também não tem a menor dúvida do lobby que foi feito para poder manter, para que o STF chegasse a essa posição. Não tem a menor dúvida. Né? Então, eu acho que a gente tem que deixar bem claro de qual lugar que eu falo, de qual lugar do poder que eu exerço na minha fala. Né? Então, e no nosso país, o poder do exercício da fala sempre foi de quem teve o poder. De quem sempre teve a educação nas mãos. Essa é uma questão para mim. Eu continuo acreditando, eu acho que o país, nós seríamos uma nova sociedade, nós transformaríamos a nossa sociedade se nós investíssemos, por exemplo, no ensino de ética, no ensino da filosofia. Aí eu acho que é o papel do Estado. Eu não consigo conceber, por exemplo, as universidades modernas, aqui no Brasil, que 1, 2 semestres para poder ensinar ética. Então, eu acho que há um investimento do Estado que seria muito mais interessante, né? Que é você investir na formação cidadã das pessoas. Porque eu acho que a formação religiosa, eu sinto muito. Gente, ninguém precisa preocupar se eu vou para o céu ou para o inferno, isso é um problema pessoal. Não é o Estado que tem que definir isso. E ao tentar impor esse ensino religioso, ele quer dizer isso. Ele quer dizer isso. E quem vai dar aula de religião, gente, é sempre quem teve o poder desse país nas mãos. Você acha que eu vou lá fazer filosofia, sociologia, alguém vai me dar uma carta para ser professora de religião? Não vai, eu já tentei. Até porque é assim que funciona o nosso país. Então, eu acredito dizer, e para mim, é um retrocesso. É um retrocesso. É uma forma de eu continuar impondo ao outro a minha prepotência, o meu poder de mando, o meu poder financeiro. Então, para mim, essa é uma questão. Por exemplo, o meu filho é ateu. Eu sou liderança de matriz africana, mas não é o problema. Eu tenho que respeitar o outro na sua subjetividade. Eu tenho que respeitar o outro no seu livre-arbítrio. E no Brasil hoje nós temos um problema de racismo religioso. O que incomoda não é o fato de eu tocar tabaco, do terreiro da tabaco. É o fato daquela religião ter uma origem que sempre foi submetido ao colonizador. Isso é óbvio. Então, assim, e na verdade, quando o STF toma essa atitude, ele só reforça sobre nós que ele manda, que a elite do Brasil continua sendo a mesma, de 517 anos, poderosa, que quer decidir o meu destino. Que quer decidir o destino dos nossos filhos. Porque a escola que vai sofrer é a escola pública. Entendeu? Então, assim, agora, do ponto de vista do simbólico, do ponto de vista, sabe, que eles não se aprende em casa. Continuam vivendo isso. Ou não, sabe? Porque eu sempre quero defender o que quer ter o direito de não rezar. Ponto. E se vai para o céu, para o inferno, isso é um problema pessoal. Não é um problema do Estado, não é um problema da sociedade. Então, eu acho que, sabe, para mim, passa basicamente por aí. É uma forma de virar para nós, numa conjuntura muito ruim, onde você tem retrocessos históricos, e virar para si, eu continuo mandando vocês. Ponto! Eu continuo tendo poder sobre vocês. E mais uma vez nós estamos calados. O silêncio dos bons é que me incomoda.
tenho um olhar sobre essas questões, sabe, pessoal. Às vezes a gente fica aqui conversando, esquece que tem um monte de gente ali falando, olhando para a gente. Né? Porque quando eu penso nas questões assim, o que faz uma pessoa? A gente vai entrar em todo, sabe? Os filósofos se debruçaram sobre isso várias vezes, desde o homem é bom e a sociedade o corrompe, o homem é o lobo do homem, a gente vai ficar reinventando a roda, discutindo o que faz uma pessoa ser boa, o que faz uma pessoa ser má. Bom, enfim, né? A gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando especificamente sobre isso. Existem pessoas religiosas boas. Existem pessoas religiosas más. Né? O que existem, enfim, são pessoas que se expressam no mundo desse ou daquela forma, pelos mais variados motivos e com as mais variadas explicações, dentro ou fora da religião. Né? Podemos falar desde karma a destino ou a qualquer outra coisa. Né? Então, quando a gente fala de ação no mundo, eu queria trazer uma falazinha, né, rápida assim, do Dalai Lama. Eu disse que tem que falar do Dalai Lama. Então, assim, quando perguntaram do Dalai Lama, ele fala assim: a minha religião é amor, bondade e compaixão. Amor, bondade e compaixão. Não tem copyright. Sabe? Eu não preciso ser budista para sentir amor. Eu não preciso ser budista para ser bom e não preciso ser budista para ser compassivo. Eu, enquanto budista, qualquer outra religião, novamente estamos falando aí do ser humano agindo no mundo. Todo mundo pode agir baseado em amor, bondade e compaixão. Se quiser chamar de amor, bondade e compaixão de budismo, está valendo. Se quiser falar amor, bondade e compaixão, se quiser falar da vida africana, está valendo. De qualquer outra tradição, está valendo. Agora, novamente a gente entra falando da pesquisa especificamente, né? Eu vejo que é uma pesquisa que é complicada da gente falar assim, olha, quem não tem religião, ou, né? Até mesmo a questão do ateísmo. A Amanda, ela falou rapidamente, e eu não sei se muita gente prestou atenção nisso que a Amanda falou, que eu achei muito legal, quando ela foi falando da multiplicidade. Ela falou de ateus e ela falou de não religiosos, que são coisas diferentes. O ateu e o não religioso são coisas diferentes, que precisam ser, né, que precisam inclusive ser levantadas. Né? O budismo é tido como uma religião ateia. Uma vez que o Buda é um estado, a gente não adora o Buda. O Buda significa aquele que despertou. Ele despertou, eu desperto, todo mundo desperta. Né? Não existe para o budismo uma figura teística externa dentro do... Então, muitos filósofos da religião tratam o budismo como uma religião ateia. Né? Que não significa que não tenhamos religião. Acho esse um ponto muito importante que a Amanda trouxe. Né? Agora, quando a gente fala, né, e é importante essa fala da Macota, quem decide, primeiro, né, a oportunidade, o momento. O STF fala o que falou no momento horrível. Essa decisão do STF, nesse momento que o Brasil está passando, é um atestado de falta de olhar a sociedade. Estamos vivendo um momento de retrocesso, estamos vivendo um momento de endurecimento, estamos vivendo um momento de intolerância, de encastelamento das mais variadas vertentes, sabe? Desde políticas a econômicas a religiosas. E o STF se pronunciar dessa forma que se pronunciou nesse momento é uma falta de oportunidade. Né? A gente diz assim, perdeu uma boa oportunidade de acabar. Né? Outra coisa, a gente fala de um STF, né? Eu não me lembro se ele ainda tem, mas até há bem pouco tempo o STF tinha um crucifixo na parede.
O STF tinha, não sei se tem ainda, como tem vários tribunais hoje no país, um crucifixo. Ele não tem a roda do Dharma do Buda, ele não tem o panteão, né, do Candomblé, ele não tem a estrela de Davi, ele tem a cruz do Cristo, que posiciona. Quando eu pego, abro a minha carteira, tiro uma nota de qualquer coisa, desde a nota de R$2, a nota de 100, a gente fala, tá, Deus, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, sabe? Novamente, né? Eu acho assim, eu passei um ano, né? Eu trabalho com educação, dou aula, tenho 28 anos, né? Um ano desses 28 eu dei aula de ética religiosa, né? E aí, é assim, ética religiosa é outra coisa, não é religião. É nesse ponto que a Makota fala, é nesse ponto que, mais uma vez, eu reverencio e concordo com o que ela vem falando. Sabe? O importante é a gente ter uma ética dentro do princípio filosófico do que é ética. Né? Eu acho que a crise ética que hoje experienciamos no Brasil é uma crise que passa, inclusive, pela falta da ética religiosa. Amanda, eu queria repassar essa pergunta também a você e reforçar essa questão, né, se quando a gente não assume que a única forma de criar esse sentido para a vida é pela via da espiritualidade, a gente já não está impondo uma visão única. Eu queria também complementar, aproveitar uma pergunta de um outro internauta também, que ele trouxe a seguinte questão, né? Os participantes não acham que o STF legislou em um tema tão polêmico quando ele deveria fazer valer a lei que diz que cabe aos pais a educação moral e de crença? Então, enfim. Então, na verdade, eu vou começar respondendo, lançando também uma reflexão, né? Quando se fala em alternativas, eu vou trabalhar com isso na escola, a gente fala um papo de educação pública de qualidade. Isso significa aumentar a carga horária, os tempos das aulas de biologia, Agora, eu queria aproveitar e falar para a gente, significa agora, o grande desafio seria, vamos questionar a presença na Constituição do ensino religioso, que é algo que que é tratado com cuidado, coisa que a gente não gosta de levantar, e ao invés de debater apenas a decisão do STF, o que sustenta, inclusive, a decisão do STF estar na Constituição atrás dessa disciplina. Então, vamos pensar por que essa disciplina entrou na Constituição? Porque a nossa Constituição Federal ela não fala uma oferta de nenhuma outra disciplina. Lá não diz que tem que ter aula de português, física, química. A única disciplina especificada na nossa Constituição é o ensino religioso. Isso tem uma motivação. E aí, essa é a minha reflexão, né? Democracia sem falar em laicidade. Eu queria trazer para a discussão essa associação entre laicidade e democracia. Inclusive, pegando o gancho do momento de que você o que é essa democracia, vivenciar a democracia no país hoje. Por que eu estou falando isso, né? Porque a democracia que vem sendo apresentada em termos de religião é a imposição da maioria democrático, já que existe a maioria que segue um determinado credo religioso, a gente isso tem que ser imposto por imagens sociais, né? Então, por isso que eu associo a laicidade com democracia. São na presença do ensino religioso, e uma coisa que no Brasil vem Amanda, a gente não está. E aí, falar sobre o racismo, reforçar que assim, nossas pesquisas elas trouxeram isso de pesquisa. Amanda, você pode repetir essa última fala? A gente não conseguiu escutar, cortou bastante aqui. Acho que agora caiu. Uma pena, vamos ver se a gente consegue trazê-lo de volta antes desse finzinho.
para ela complementar a contribuição dela, mas eu queria passar já para a nossa última pergunta. Você quer trazer esse ponto? Só para falar sobre esse ponto. Comentando o que a Amanda estava falando, é bom lembrar que esse assunto abordado de religiosidade na escola, isso aí já havia antigamente, aula de religião nas escolas. Se puxava para trás, já tinha essa agregação disso. Porém, eu acho que a formação da criança e do adolescente tem que ir dos seus próprios lados. Eu acho que é de responsabilidade da família, sabe? Impor aquilo dali para o teu filho, sabe? Para ele direcionar. Não tem que esse valor de família não tem que trazer essa responsabilidade diretamente para a escola. Bem como na religião em si, eu acho que assim, se eu resolvi seguir em algum tipo de religião, eu vou buscar valor naquilo que eu já sigo. A escola, essa agregação que vai haver na escola seria apenas um cumprimento. Isso não vai mudar o conceito de ninguém, porque na escola está discutindo religião A ou religião B, isso não vai mudar o meu conceito. Por exemplo, lá no CIEJA é discutido diversos assuntos, mas assim, eu tenho o meu conceito formado e respeito, né, o ponto de vista do meu colega que está do meu lado, do meu colega que está debatendo. Eu apenas compartilho o meu ponto de vista, respeitando o dele. Ele não é obrigado a seguir o meu ponto de vista porque eu sou direcionado para uma coisa, sabe? Então é bem isso, assim. É isso, legal. Você quer complementar, Amanda? Vamos ver se... A gente perdeu todo o final, né? Porque a sua última fala toda, ela ficou cortada, a gente não conseguiu compreender. Bom, eu vou passar para a última pergunta. Se a gente conseguir conectar a Amanda, ela complementa antes de trazer. A minha questão é, considerando que a construção de sentido para a vida é indissociável à condição humana, é possível encontrar caminhos de diálogo entre religião, escola... Oi, eu não sei se estão me ouvindo. Agora estamos. Agora sim. Você quer complementar? A gente cortou bem a sua última fala. Então, Último eu pedaço. não sei até que ponto conseguiram me escutar, mas é um pouco essa sensação que eu queria trazer sobre como é importante a gente associar a questão da democracia com a laicidade, como é importante para a gente, inclusive, enfrentar o racismo religioso e a forma, os privilégios que alguns credos religiosos ainda têm na nossa sociedade. Então, a gente tem isenção fiscal com uma série de instituições, e ao mesmo tempo a gente vem assistindo aqui no Rio de Janeiro os centros de religiões matrizes africanas sendo atacados, apedrejados. Então, é realmente desproporcional e há uma série de privilégios garantidos ainda para algumas crenças religiosas no Brasil. E, por último, foi mencionada a questão do escola sem partido, né? Eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso, porque são movimentos que, por exemplo, são contrários entram diretamente o nosso debate sobre uma escola laica. E isso por quê? Porque também não tem um determinado setor uma elite da nossa sociedade que quer se impor, né? Que quer fazer com a lei seus privilégios e seus valores. Bacana. Bom, passando para a nossa última pergunta, e aí para todos também, a gente, considerando que a construção de sentido para a vida ela é indissociável à condição humana, é possível encontrar caminhos de diálogo entre religião, escola e laicidade? Como é que vocês veem esses caminhos? Enfim. Vou começar. Eu vejo que é possível. Talvez não seja nessa direção que a gente vem vendo ultimamente. Não, eu acho que não é através de uma discussão, a partir de uma discussão religiosa, né, de religiosidade, que a gente vai chegar nesse diálogo. Eu acho que a questão a questão da convivência religiosa,
ou a questão do respeito, enfim, né, eu focalizaria, né, deixaria bem focado nesse nome, né, nessa expressão. Eu acho que é muito mais importante a gente perceber esse respeito a que esse mundo interno, né, e aí eu gostaria de fisgar a pergunta anterior do internauta, né, que esse mundo interno é um mundo presente, né? O ser humano ele não é feito apenas de músculos e tendões, ele tem esse mundo interno que a gente não pode fingir que ele não existe, e esse mundo interno ele passa por várias discussões, inclusive espirituais, mas não apenas elas. Né? A psicologia faz parte, a filosofia faz parte, a física e a metafísica, enfim, essa é uma discussão dentro da filosofia que já vem de quantos séculos, a discussão entre física e metafísica. Eu acho que a metafísica, enquanto objeto de estudo filosófico, pode e deve fazer parte dessas discussões, mas eu continuo dizendo, não é uma discussão hegemônica e de única voz de qualquer ponto. Né? Não ter uma voz religiosa também não é uma solução. Eu acho que todos nós, né, devemos sentar e pensar em como fazer isso. Porque não é nem dando voz à religião e calando qualquer outro que não seja religioso, né? Não é também dando voz a uma única expressão religiosa e calando qualquer outra que não seja essa. E também não é calando a religião. Não é fácil, mas eu acredito que é possível. Eu concordo com o meu colega, é possível sim. As pessoas... Tá, é possível sim. As pessoas têm que apenas se conscientizar, né? Se conscientizar de que precisa respeitar o outro. Eu continuo batendo nessa tecla, simples assim. Simples assim. Se as pessoas se conscientizarem que precisa respeitar o outro, gente, você discute qualquer tipo de... Como que eu vou discutir filosofia numa escola, por exemplo? O professor vai aplicar filosofia na escola, que tem gente de múltiplas religiões na sala de aula e não vai discutir religião, não tem como, sabe? Então, assim, eu preciso apenas respeitar o outro e tocar o barco para frente. Isso é o meu ponto de vista. Eu acho que quando vocês trazem essa discussão, na minha tradição tem uma coisa que a gente chama de cabaça. A cabaça são duas metades perfeitas, né? Uma não coexiste sem a outra. A cabaça só é cabaça porque aquelas duas metades perfeitas formam um todo. E a gente chama isso de equilíbrio, né? Um mínimo de racionalidade, de compreensão do outro. E vou mais, eu costumo dizer que o fio que me separa do preconceituoso, ele é muito tênue. Sabe, se eu não tomar cuidado, se eu não for uma pessoa generosa, se eu não for uma pessoa solidária, eu corro um sério risco de ficar igual a pessoa que me discrimina. Sabe aquela coisa do gato escaldado, quando a água fria sai correndo? É mais ou menos isso que a gente vive. E a todo momento a gente tem que estar tendo muito esse cuidado, para que a gente não reproduza, sabe, esse discurso, porque na verdade está tão acirrado, sabe, hoje se justifica a banalização do outro enquanto humano. Nada, eu gosto de você, te dou uma pedrada na cabeça. Você está de pano na cabeça, toma uma pedrada. É isso. É quando o outro chegou a tão baixo valor para mim que não é nada. Sabe? E isso me preocupa. Isso me preocupa. Porque é uma sociedade de profundo ódio. E um ódio justificável em cima de uma fé. Então, assim, é quando o homem não consegue mais coexistir consigo.
Na verdade é isso. O que está acontecendo? O homem não dá conta mais de viver com o próprio homem. Isso é muito triste. Sabe? Isso é muito triste. E o que é? Qual é o desafio para nós? De dar isso. Né? Eu costumo falar que o que me incomoda muito é o silêncio das pessoas boas. Você tem um estado totalmente omisso. É como se não estivesse acontecendo nada. Você tem uma mídia que dá a notícia do homem bomba de não sei aonde, que dá notícia mas é capaz de noticiar que uma criança desmaiou de fome antes de ontem, numa sala de aula. Aqui. Sabe? Então, é muito massificante esse estado de coisa que vive. E aí eu acredito que apenas para essa questão, sabe? Você me traz aquela coisa do Buda que eu achei fantástica. Né? Eu sou uma mulher eu sou um retalho de cópias. Eu adoro, a natureza eu adoro. É verdade. Que é a questão do amor, da bondade e da compaixão. Sabe? O que falta? Porque se você pegar, quando eu aceito te matar porque você é evangélico, eu jogo uma pedra em você que você está culpando, é porque eu estou despossuído de tudo isso. Eu não tenho bondade, eu não tenho amor, eu não tenho compaixão. E aí eu penso que eu sou melhor do que você. A prepotência. Sabe? Quando você... E aí eu acho que... O que é que nós podemos fazer em relação a isso? E aí eu quero estar colocando o seguinte... Para mim, para Makota Serrinha, para nós, de matriz africana, o racismo religioso é coisa de quem não dá conta de sua própria visão religiosa. Não é um problema nosso. Não é. O racismo não é meu. O racismo é dos brancos. A intolerância não é minha. O desrespeito não é meu. São dos cristãos. Que hoje eu estou sofrendo muito nas mãos de segmentos cristãos. E eu não tenho que esconder isso. Agora, eu quero sempre tecer parceria. É com o budista, é com o evangélico, é com o cristão, é com todo mundo. Com as pessoas de bem. Sabe? Eu falo que a gente pode estar tecendo uma coxa de retalho. Né? E essa coxa de retalho, ela pode vir a contribuir para as mudanças. O STF fez isso. E nós temos milhares de pessoas espalhadas no país que não pensam assim. E nós podemos fazer a diferença. Quando aceitei o convite de vocês, eu vim porque eu acho que é isso. Qual é a diferença que você pode fazer nesse contexto? Porque hoje a gente precisa da esperança. Sabe? Eu acho que a gente precisa de um choque de realidade social. Né? Eu falo que o Brasil está precisando tomar um banho de realidade social. Porque é isso, sabe? E tentar tecer esse banho de realidade social, tecer ele com solidariedade. Né? Porque o Maquiavel, quando ele falava assim para a gente, que o preconceito tem raízes mais profundas do que os princípios. É verdade. Maquiavel não sabe, mas o que é que nós podemos fazer? Sabe? E aí eu acho que é um pouco essa discussão, sabe? Tecer parceria, construir laços de solidariedade, de generosidade, sabe? Eu acho que o Papa Francisco tem caminhado muito nesse sentido, sabe? Eu acho que outros líderes têm caminhado, sabe? Eu acho que caminha um pouco por aí. Espaços de discussão como esses. Sim. Espaços. Rapidamente, só retomar o que Paulo Freire fala em uma outra conjuntura. Né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Né? Então, é nesse ponto que eu acho que é a grande contribuição da educação. Né? A contribuição da educação nesse ponto da religião é, né, conseguirmos replicar cada vez mais esse olhar, porque assim, o dia que eu tiver no poder, esses caras vão me parar. Aí. Aí tá danado. Aí é barbado.
Reiterando a fala da Makota aqui, tem uma filosofia africana que fala de Ubuntu. E quando eu vi essa filosofia pela primeira vez, me chamou muita atenção. Você saber que você é humano que precisa de outro humano, gente. Então, se as pessoas pensarem dessa forma, acabou. Ubuntu, só sou porque tu és. Isso. Ponto. Amanda, você quer trazer alguma contribuição para essa questão? A pergunta era sobre, afinal, sobre se o diálogo é possível. Eu acho que ele não é só possível, como ele é urgente e necessário, né? E para esse diálogo ele avançar, a gente tem que é fundamental a participação das instituições religiosas e dos seus representantes, quando eles compreenderem que, na verdade, isso fortalece, democratiza a participação de todos os credos religiosos da nossa sociedade, né? E a gente avança numa ação pública de qualidade. Então, quero agradecer muito a oportunidade de troca, apesar de ter caído um pouco, perdi algumas pausas. Foi muito bacana poder trocar com vocês, ouvir os colegas que falaram, e são iniciativas como essa que fazem a gente avançar nesse debate, né? Muito obrigada. Obrigado a vocês. Queria agradecer a todos os convidados que estiveram aqui com a gente, que enriqueceram muito essa questão que a gente trouxe. Agradecer a vocês que estiveram com a gente assistindo, participando. Dizer que esse debate está disponível agora, já vai ficar na íntegra, inteirinho o vídeo para a gente assistir novamente, poder compartilhar, poder comentar e poder estender aí a discussão desse tema tão pertinente e tão necessário, né? Então, obrigado a todos. Boa noite, valeu. Sim.